Mateus, capítulo 17, os irmãos fiquem aí com Mateus, capítulo 17, aberto. Daqui a pouco nós leremos o versículo. Bem, queridos irmãos, os reformadores, os principais, Lutero, Calvino, Zwinglio e todos os grandes herdeiros da reforma protestante, e nós batistas somos herdeiros da reforma protestante. Nós batistas nascemos na Inglaterra, nós saímos do movimento puritano por acreditar que o puritanismo inglês não havia reformado a igreja na sua plenitude. Então, um grupo de cristãos chamados de não conformistas, inconformados com as mudanças que os puritanos haviam empreendido, começaram um novo movimento. E desse movimento não conformista saíram os batistas. Então, os puritanos são os reformados ingleses, e os não conformistas são os que saíram de dentro desse movimento porque acreditavam que não haviam realizado todas as purificações que a igreja precisava para se desvencilhar do ranço do catolicismo e das doutrinas que por séculos haviam dominado a igreja. E eles, os reformadores, o movimento puritano e os batistas do seu nascedouro, são unânimes em dizer que quem não compreende a cruz, não compreende o Evangelho. Quem não compreende a cruz de Cristo, não compreende Jesus crucificado. A cruz pode ser considerada a chave hermenêutica das Escrituras Sagradas, assim como você precisa de uma chave para abrir uma porta e entrar, para abrir a porta da revelação e entrar nos mistérios de Deus. Você precisa compreender a cruz para compreender Jesus crucificado e compreender o Evangelho. Não há compreensão do Evangelho se não compreender a cruz do Senhor Jesus Cristo. E a Páscoa, nesse sentido, esse feriado, nos remete para o sacrifício redentor do Filho de Deus. E a pergunta que quero lançar para os irmãos, de modo que busquemos os textos bíblicos para respondê-la, é: por que Jesus morreu? Por que Jesus morreu? Mateus 17, versículo 22. Reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse, Mateus 17, 22, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Atentem para o verbo entregar. O Filho do Homem está para ser entregue. Quem o entregará? Quem o entregará nas mãos dos homens? É a pergunta. Quem? Mateus, capítulo 26, verso de número 2. Mais uma vez, profeticamente, Jesus declara, Mateus 26, verso 2. Sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Reparem mais uma vez o verbo entregar. E a pergunta é: quem o entregará? Ele será entregue por quem? Quem entregará Jesus? O que as Escrituras ensinam sobre isso? Quem entregou Jesus? Em primeiro lugar,
Vejamos em Mateus 26, versículos de 14 a 16. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos principais sacerdotes e disse: o que me dareis se eu o entregar a vós? E pesaram-lhe 30 moedas de prata. A partir de então, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. 2 vezes o verbo entregar. Versículo 15: o que me dareis se eu o entregar a vós? E a partir do recebimento do dinheiro, Judas procurava um momento oportuno para entregá-lo. Qual é a resposta das Escrituras? Ele será entregue. Quem o entregará? Judas. Somente, vamos ver Mateus capítulo 27, verso de número 18. Mateus 27, 18. Pilatos está julgando Jesus e está escrito: pois ele, Pilatos, sabia que, e ele está se referindo às autoridades religiosas judaicas, pois ele sabia que o haviam entregado por causa de inveja. Judas o entregou por causa da ganância. As autoridades religiosas judaicas o entregaram por inveja. Vejamos, ainda dentro desta entrega, João 19, verso 11. O que é que Jesus diz a Pilatos sobre essas autoridades que o entregaram? João 19, verso 11. Jesus lhe respondeu: nenhuma autoridade, Pilatos, teria sobre mim se do alto não te fosse dada. Por isso, aquele que me entregou a ti incorre em pecado maior. E aqui ele está se referindo a Caifás, o sumo sacerdote, que, representando o sinédrio, entregou Jesus a Pilatos. Portanto, quem me entregou, disse Jesus a ti, incorre em pecado maior. Vejamos Atos, capítulo 3, versículos 12, de 12 a 15. Atos 3, de 12 a 15. O que Pedro diz? Vendo isso, disse ao povo: homens israelitas, por que vos admirais a respeito disso? Por que ficais olhando para nós como se o tivéssemos feito andar por nosso próprio poder ou religiosidade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus, a quem entregastes. E agora Pedro está dizendo ao povo: vocês o entregaram. As autoridades religiosas judaicas o entregaram. Vocês, povo judaico, vocês o entregaram. Portanto, quem entregou Jesus? Judas. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Judas o entregou, as autoridades religiosas o entregaram, o povo o entregou para ser crucificado. Mateus 27, 26 está escrito exatamente assim. Então, Mateus 27, 26, lhe soltou Pilatos, lhe soltou Barrabás e mandou espancar Jesus e o entregou para ser crucificado. Quem entregou Jesus? Pilatos entregou Jesus aos soldados romanos para que os soldados romanos o crucificassem. Portanto, quando Jesus diz 2 vezes, o Filho do Homem está para ser entregue, a pergunta é: quem o entregará? A resposta é: Judas o entregará, o povo judaico o entregará,
as autoridades religiosas o entregarão, Caifás, o sumo sacerdote, o entregará. Pilatos o entregou. Essa é a resposta da Bíblia. Mas será que essa resposta é a resposta plena, total, das Escrituras para a pergunta: quem entregou Jesus? Vejamos, João capítulo 10, verso de número 11. João capítulo 10, verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Versos 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou espontaneamente. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Gálatas 2:20. Jesus, portanto, ele mesmo afirmou que ninguém tirou sua vida, ele a entregou, ele a doou livre e espontaneamente. Jesus não foi entregue irreversivelmente por um complô do qual ele foi incapaz de escapar. É o que eu quero que os irmãos vejam à luz das Escrituras. Não foi. A morte foi voluntária, foi consciente. Gálatas 2:20, portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Se entregou por mim. Quem entregou Jesus nas mãos dos homens para ser crucificado? Ele, espontânea e voluntariamente, se entregou. Judas o entregou, é verdade. O povo o entregou, é verdade. As autoridades religiosas o entregaram, é verdade. Caifás o entregou, é verdade. Pilatos o entregou, é verdade. Mas só o entregaram porque ele se entregou. Ele se entregou, diz o apóstolo Paulo, por mim. E eu posso dizer a mesma coisa e você pode dizer a mesma coisa. Por quê? Porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, espontaneamente a dou, ninguém a tira de mim. Jesus não foi vítima, eu repito, de um complô armado, bem-sucedido, que irreversivelmente o capturou, o aprisionou, o pegou por traição e o matou, e ele não pôde escapar. A palavra de Deus não deixa sombra de dúvidas de que não foi assim. Foi assim, mas não era irreversível, porque ele se entregou por mim. Efésios capítulo 5, verso de número 2. Efésios 5, 2. E andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício com aroma suave. Cristo também nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício. Quando Jesus disse 2 vezes, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Quem o entregará? Ele se entregou por nós. Ele se entregou por mim. Queridos irmãos, verso 25 de Efésios 5. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo se entregou pela igreja.
Quem o entregou? Ele se entregou. Por mim, por nós, pela igreja. Ele, voluntária, espontaneamente, ele deixou claro para os seus apóstolos que bastava reivindicar os exércitos celestiais e angelicais e ninguém colocaria suas mãos nele. Ninguém colocaria suas mãos nele. Portanto, Judas o entregou, o povo o entregou, os sacerdotes o entregaram, o sumo sacerdote o entregou, Pilatos o entregou, mas ele se entregou. Caso contrário, ninguém colocaria suas mãos nele. Mas será que essa também é a última resposta das Escrituras? Vejamos Romanos capítulo 4, em primeiro lugar, versículo 25. Romanos capítulo 4, verso 25. O que está escrito? Ele, referindo-se a Jesus, foi entregue à morte por causa das nossas transgressões. Ele foi ressuscitado para a nossa justificação. Voz passiva. Quem o entregou? Quem o ressuscitou? Ele foi entregue. Romanos 8, 32. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem o entregou? Aquele que não poupou nem o próprio filho, pelo contrário, o entregou por todos nós. Foi porque o Pai entregou o Filho por todos nós. Foi porque o Filho se entregou por mim, por nós e pela igreja. Foi porque Pilatos o entregou. Foi porque as autoridades religiosas o entregaram. Foi porque Judas o entregou. A resposta bíblica é: Deus o entregou, ele se entregou, os homens o entregaram. A resposta bíblica, meus amados, é um misto da soberania divina com a pura e total responsabilidade humana. Por isso, o apóstolo Pedro diz para nós, vejamos em Atos, capítulo 2, verso 23, que Jesus foi entregue de acordo com o plano de Deus. De acordo com o plano de Deus. Mas ele também foi entregue pela maldade, pela crueldade, pela covardia dos homens. Os irmãos repararam? Judas o entregou por ganância. As autoridades o entregaram por inveja. Pilatos o entregou por covardia. A multidão disse: crucifica-o, e querendo agradar o povo, com medo da impopularidade, covardemente, apesar dos 4 evangelhos dizer que ao julgá-lo, Pilatos 3 vezes declara: não vejo nele culpa alguma, tentando entregá-lo de modo indireto. Querem Barrabás ou ele? Vou mandar espancá-lo e vou soltá-lo. Ele tentou entregá-lo, ele tentou libertá-lo de maneira saindo pela tangente, não deu certo, por covardia. E nós, irmãos, sacrificamos Jesus hoje no altar, no Calvário, por causa, irmãos, da nossa ganância. A nossa ganância é o nosso desejo de dinheiro, de poder, que tem arruinado nossas vidas e o mundo. A raiz de todos os males, o amor ao dinheiro. E as pessoas
rompem com Deus por causa do dinheiro. Os irmãos sabiam que entre as 3 causas, as mais comuns e quase que sempre presentes de divórcio são dinheiro, sexo e interferência de familiares no relacionamento conjugal? Dinheiro. Os casais brigam, se mordem por dinheiro, porque os casais que não se tornaram uma só carne, o que é dela, o que é dele é dele. Os casais que não chegaram naquele patamar de serem uma só carne, cada um tem o que é seu. E há disputas, avareza, ganância, falta de parceria, falta mesmo de ser uma só carne, de companheirismo, geram divisões e divórcios. Sexo, a questão sexual e a questão da interferência de parentes. Sacrificamos Jesus no altar da nossa ganância, da nossa vontade de ter a qualquer preço. Sacrificamos Jesus também no Gólgota, irmãos, da nossa inveja. Temos inveja porque Ele é o Senhor e não queremos ninguém reinando, tomando conta da nossa vida, mandando em nós. Temos ciúmes do poder que Ele tem sobre as pessoas e nós queremos que não seja assim. E nós também, por covardia, sacrificamos Jesus do Gólgota, porque queremos estar bem com a sociedade, com os nossos amigos, não queremos refutá-los, não queremos confrontá-los, não queremos bater de frente. Nós somos educados, nós somos pessoas que têm cortesia, nós não queremos incomodar ninguém, não pregamos o Evangelho para não incomodar, é a nossa covardia. É por isso que Cristo foi crucificado, irmãos. E Pedro responde para nós em Atos capítulo 2, verso 23, ele nos dá a resposta. Olha o que diz o texto bíblico. Ele que foi entregue, olha o verbo, pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o pelas mãos de ímpios. Ele que foi entregue pelo conselho determinado, o conselho de Deus o Pai, de Deus o Filho e de Deus o Espírito Santo. Esse conselho, na eternidade, tomou uma decisão. E ele foi entregue. Esse conselho o entregou, mas vós o matastes. Pedro responde que ele foi entregue pelo plano eterno de Deus. Vejam Atos, capítulo 4, verso de número 28. Atos 4, 28. Pedro deixa claro que as autoridades romanas e judaicas se uniram para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Portanto, tudo que Judas fez entregando Jesus, tudo quanto as autoridades religiosas fizeram entregando Jesus, tudo quanto Pilatos fez entregando Jesus, fizeram tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Por isso, em 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 20, verso de número 19, 1 Pedro 1,19 diz: fomos resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo. O sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo. Esta palavra significa que o conselho, ele foi entregue pelo conselho de Deus. Antes que o mundo fosse criado, antes de Deus criar uma estrela, uma galáxia,
uma árvore, um passarinho, antes, no conselho eterno, o sangue dele foi conhecido. Por isso, Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 8, diz: todos os habitantes da terra a adorarão, a besta, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, antes de Deus criar o mundo, de estabelecer os seus alicerces, ele foi morto. Jesus não foi morto por uma conspiração que o pegou de surpresa. Jesus não foi surpreendido com o traidor, com a inveja, com a covardia. Não. No conselho, antes de criar o universo, no conselho da triunidade divina, o Pai, o Filho, o Espírito. Ali Deus o entregou, ali o Filho de Deus se entregou, ali foi decidido, ali ele morreu. A decisão dele de morrer foi ali. A queda não surpreendeu a Deus. Não há plano B, plano C, só há um plano. Ele foi entregue pelo conselho eterno de Deus. Por isso, irmãos, nós não estamos aqui por acaso. Cada um de nós que aqui está, antes da fundação do mundo, foi escolhido por Ele. Deus amou você antes de criar o mundo. Ele te conhecia. E Ele não previu apenas que um dia, ao ouvir a palavra, você se arrependeria e creria. Ele escolheu você para lhe pertencer. E quando eu olho para mim, tão cheio de defeitos e pecador, e eu olho para uma pessoa que anda pelas ruas desse mundo, eu pergunto: o que há de melhor em mim? O que é que Deus viu em mim, em você? Como deste púlpito disse o pastor Heber Carlos Campo, Deus é alguém de extremo mau gosto, porque Ele me escolheu. Porque Ele nos escolheu. Alguém aqui se atreve a dizer que foi escolhido porque era bom? Talvez um craque de futebol que joga o ano todo no campeonato, durante 3 anos consecutivos, artilheiro, com centenas de gols, na convocação da Copa, para a Copa Mundial, o treinador escolha aquele craque, porque ele merece ser escolhido, porque ele é goleador, é artilheiro. Os méritos para ser escolhido estão nele, no goleador, no artilheiro, porque ele quer que na Copa ele faça gol. Mas quando Deus olha para nós, irmãos, o que é que Ele viu em nós? Bondade, fidelidade, submissão. O que é que Ele enxergou em mim, em você? Pecadores indignos? Nada. É um mistério, irmãos. Eu não sei explicar. Ninguém sabe explicar. Mas não fostes vós que me escolhestes, disse Jesus. Eu vos escolhi. Portanto, adore, seja grato. Você está aqui porque Cristo na eternidade morreu por você. Foi lá no conselho eterno que essa decisão foi tomada. E no tempo e no espaço, na história, Ele fez chegar a palavra, o Evangelho à sua vida. E pelo poder do seu Espírito, Ele operou em seu coração convicção de pecado. E você foi salvo pela graça por meio da fé. Se não fosse isso, você estaria agora morto em seus delitos e pecados, sem Deus e sem salvação, eternamente condenado a uma eternidade de perdição no inferno. Jesus se entregou por nós, porque Ele nos amou. Deus o entregou por nós, porque nos amou. Valorize, agradeça, adore, usufrua do privilégio de servi-lo e não deixe que nada e nem ninguém, não deixe que há desapontamento algum. Pastor, um irmão pisou no meu pé.
o meu dedo ficou inflamado e a unha encravada espocou. Não deixe que ninguém, nada afaste você de Deus. Pastor caiu em pecado, fez uma coisa feia, desobedeceu a Deus, né? Uma coisa horrível que o pastor fez, deu um mau exemplo. Eu vou abandonar Jesus e a igreja. Você não é crente em pastor, você é crente em Jesus Cristo. Eu não quero cair, mas se eu cair, eu já aviso logo. Vocês não têm fé em mim, vocês têm fé em Jesus Cristo. Se eu tomar uma decisão errada e fizer algo que possa escandalizar vocês, não olhe para mim, olhe para Cristo. Foi Ele que morreu para salvar vocês. Esqueça os homens. Olhe para Cristo agora. Lembre-se, nós temos o dever da obediência, o dever de honrar esse sacrifício e de vivê-lo para a glória de Deus. Nós vamos agora comer deste pão e tomar deste cálice. Nós vamos agora, irmãos, participar da ceia do Senhor. E eu convido você a orar em seu coração, a se humilhar diante de Deus, a examinar-se, para que você possa comer deste pão e beber deste cálice. Eu convido você realmente a entregar sua vida a Jesus. Você já entregou? Ele se entregou por você. O Pai o entregou por você. Você já se entregou a Cristo? Você já entregou sua vida a Ele de verdade? Quer fazer isso agora? Então eu convido você a se arrepender e dizer: Deus, perdoa a minha idolatria, perdoa a minha rebeldia, perdoa a minha apatia, os meus pecados, me liberta, me salva, visita meu coração. Nesta noite eu quero me entregar a Ti, me recebe, tem misericórdia de mim e me recebe, porque eu quero entregar o meu coração a Ti nesta manhã.